Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já, eu peço que vocês se inscrevam e compartilhem as nossas análises com os amigos de vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, hoje um dia um pouquinho mais lateral, né, galera? A gente viu aqui que os DIs eles deram uma estressadinha, né? Ontem realmente eles estressaram, tá? Eles foram até a máxima, né? A amplitude média diária, foram na mínima e depois voltaram para a máxima, né, galera? A gente viu aqui que essa movimentação um pouco mais forte. Hoje ele está um pouco mais contido, tá? Mas os vértices estão trabalhando próximo de 1%, 0,20, 0,30 de alta, né, galera? Isso aqui é ruim para nossa bolsa que tá trabalhando de forma negativa, tá? E o câmbio também, né, galera? Porque o real ele ficou mais forte perante as outras moedas globais, né? O Forex ali, né, pessoal? Então, galera, a gente tem que. Nós tivemos notícia da guerra, né? Por exemplo, Irã e Hezbollah concordaram com cessar-fogo às 4 horas da tarde de hoje, né? Segundo alto funcionário dos Estados Unidos, isso aqui mexeu no mercado. A gente tem que saber que hoje é feriado lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? E também lá na China, né, que é o nosso maior parceiro e adversário nos negócios, tá? Então, petróleo hoje ele estava 1%, tá? Ele ficou um pouquinho mais flat, estava na abertura de mercado, inclusive, ele estava mais ou menos, né, 0,50, 0,60, 0,70 de alta, tá? Trabalhando agora chegou até a ficar 1%, um e pouco, né? Mas caiu mais um pouquinho, né? Então a gente viu o ouro, prata, bronze, né? O copper aqui, né? O aço e o minério de ferro trabalhando em queda, né, galera? Sendo que a prata ela chegou a ficar 2%, né? Tá 1,80 agora. Ouro 1,5, 1,47 de queda, né? O copper, né? Que seria o cobre, né? Tá 0,79, 0,80, mas ficou um pouco mais flat, né? 1,50 de queda, né, galera? Então, dado isso, pessoal, bora para nossa análise, né, galera? Então, a gente viu aqui, primeiro, DIs abriram na alta, tá, galera? DIs abriram as pontas, elas abriram um pouco mais flat, mas ficou uma hora trabalhando na alta, né? E a nossa bolsa, pessoal, ficou trabalhando na queda, né? Então, o mini índice, nós temos aqui, né? Que ele veio, nós temos aqui, primeiro, o ajuste de ontem e o POC de ontem. Então, o mini índice ele ficou aqui num range de 1.200 pontos, né, galera? Então, hoje foi uma sexta-feira um pouco menos corrida, né, galera? A gente viu também aqui, se eu for dar uma olhada aqui, as bolsas, né? O micro S&P, eles ficaram um pouco mais flat, né? Ainda as bolsas, elas ficaram um pouco mais flat, estão um pouco mais flat para queda, tá, galera? Durante todo o pregão, né, galera? Então, a gente viu esse arrefecimento, né? O mini índice ele já abriu negativo, né? Cortou aqui o nosso ajuste, o POC de ontem, voltou nele e renovou, né? Essa mínima que aí tem feito esses movimentos, né? Durante os 3 dias passados, né? Então, quem tenta entrar, né? Nessa que eu gosto, tá? Eu gosto dessa movimentação, que a cotação ela pega uma direção, volta, né, ou no ajuste ou no POC e volta a cair, né, galera? É bem interessante. Depois, a abertura do mercado à vista e a abertura do mercado americano que não tem hoje porque está fechado, mas eu coloquei a nossa média aqui, né? Então, a gente viu que teve um spike, né? Então, os juros caiu, mas depois voltou a trabalhar na alta, né, galera? E a nossa bolsa continua arrefecendo, né? A abertura do mercado à vista, olha aqui, galera. Então, deixa eu até mostrar mais um pouquinho aqui, né? Colocar um pouco mais alto.
muito aqui, e aqui os nossos índices setoriais, né? Micro S&P trabalhando na queda, né? Aqui foi a hora do spike, que foi 9,50, então juro spike para baixo, câmbio spike para baixo também, bolsa spike para cima, tá? Mas não chegou a ficar nem positiva, né, galera? E aqui a abertura do mercado à vista, olha só, flat, né, galera? Um pouco positivo, um pouco negativo. Índices setoriais até um pouquinho mais trabalhando, um pouco mais positivo, né, galera? Mas depois ele arrefeceram, né? Nessa movimentação aqui, eu achei um pouquinho mais interessante. Por quê? A gente tem uma leve subida, tá? Mas a agressão na venda ela começou a ficar um pouquinho mais forte. E da feita que ele conseguiu cortar, porque a gente tem um pouco o ajuste aqui sendo uma possível resistência. Ele passou, voltou, mas não renovou a mínima, a máxima, aliás, de até então, né, galera? Porque seria interessante que ele renovasse isso aqui. Muito pelo contrário, né, galera? A gente viu aqui uma pequena guinada, né? Uma pequena guinada aqui nos preços. Ele cortou e tocou por baixo. Isso aqui, né? Aí a liquidez maior já voltou para cá, né, galera? Sendo que nós temos duas liquidez, essa e uma aqui mais embaixo, né? Então, para mim, né? Essa venda aqui foi, se não, a melhor do dia, tá? Essa aqui foi uma venda pareadas, né? Aqui os índices eles vieram descendo, tá? Mas de forma um pouco mais contida, né? As ações também, aqui a gente tem as ações dando uma deitada, né? Ficando realmente negativa. E ele veio aqui renovar a mínima, tá? Mas depois voltou aqui para a nossa o POC, o ajuste de ontem, né? E agora ficou trabalhando aqui, galera, sem muito o que fazer, né, pessoal? Sem muito realmente o que fazer. Eu acho que para mim a venda seria mais interessante aqui, talvez nessa máxima mais bem difícil que ele fique positivo, né, galera? Porque se os DIs, né, galera? Então deixa eu mostrar aqui os nossos DIs, né? Os DIs aqui, pessoal, a movimentação, deixa eu só cobrir isso aqui e cobrir isso aqui, né? Tá bom aqui os DIs, né? Então os DIs, olha só, né? Aqui a gente tem o momento do spike, mas eles continuaram na alta, né? Então trabalhando 0,90, 0,80, sendo que a ponta mais longa, né? A ponta média, a ponta curta, um pouco mais flat, mas na alta, né? Todos aqui trabalhando na alta, tá, pessoal? Pode ser que ele fique um pouquinho ainda mais positivo, né, galera? Porque os juros ele está estressado, né? Ontem mesmo ele fez um movimento que ele devolveu, né, parte do movimento e voltou tudo de novo, né? Então pode ser que os juros ele suba mais um pouco, tá? Para cotações mais acima, né? Pode ser que ele fique até 1%, 1,5%, tá? Isso aqui vai depender também do nosso CDS, né? Se ele sair pouco mais positivo, que é o risco Brasil, né? Geralmente ele começa a sair 10 horas mais e tem saído um pouco mais tarde, né, galera? Então temos que ficar ligado nisso, tá? Então, só que fez com que o nosso mini índice, né, trabalhasse de forma negativa, tá, pessoal? Então, para mim, de operação, né, a gente teve uma venda aqui, tá? Aqui até poderia rolar uma compra, né, galera? Porque ele cortou a resistência, tá? E voltou, né? E aqui foi uma defesa. Mas ela não evoluiu, inclusive deu o insight contrário, né? Ele corta a resistência, né? Agora o suporte, né? Que agora vira uma resistência para vir buscar a mínima. Mais nada a se fazer, né, galera? Então, basicamente foi isso para o nosso mini índice. Dólar futuro, pessoal, o nosso dólar, né, fechou a simetria da manhã, tá? A gente teve aqui uma Petax que saiu quase 10,5, né? A gente tem a primeira Petax, a segunda, a terceira e a Petax final, tá, galera? Mas o dólar ele desceu de escadinha, né, galera? Primeiro que ele tá aqui
ele abriu na região dos 172, né? 172, 180, né? Aqui nós temos o ajuste, né? Taxa máxima de câmbio. Eu acho que a taxa mínima de câmbio está um pouco mais lá embaixo, né? Taxa mínima de câmbio está aqui, né? No 113, tá? O fato é que as nossas, se nós formos olhar aqui na carteira, os outros pares de moeda, eles só perderam, tá? Ficaram perdendo durante todo o pregão, né, galera? Então, esse aqui é o CDS, tá? O CDS, esse aqui é ligado ao Risco Brasil, tá? Então, todos os aqui, olha, perdendo, né? Inclusive, tá aqui a Argentina perdendo 2,36 para o Brasil. Então, hoje o real ficou forte perante as outras moedas, né? Isso aqui fez com que o nosso dólar também ele caísse, tá? Eu acho que a nossa taxa externa, que é o DXY, ele tá trabalhando, deixa eu ver, de queda, né? Ficou trabalhando flat, mas na queda, tá? 0,10, 0,15, agora tá 0,06, então flat na queda, tá, galera? Fato, né? A gente tem a Petax de ontem, futura, e o Spot de ontem, né, que seria o nosso D+1. Ele fez essa movimentação aqui no Spark, galera, e aqui eu achei interessante tá setando pelo menos compra, né? O alvo seria essa maior liquidez, né? Então ele cria uma liquidez, tá? E aqui tem um POC, só que ele vem aqui, a gente tem a rejeição e o preço de aceitação, né? Ele tocou por baixo, né? Então teriam poucos pontos aqui a ser explorado, e quem vendeu, né, nesse literalmente um trade de livro, né, que a gente tem uma liquidez, ele perde, volta, toca por baixo para vir renovar a mínima, né? Isso aqui é trade de livro, né, galera? Então essa movimentação bem interessante, né? E depois fez uma Petax atrasada abaixo, né? Então veio do preço futuro para o preço à vista, preço futuro, e de novo tocou no preço à vista, mas com mais afinco agora, né, galera? E depois fez a mesma movimentação de novo, né, galera? Que a gente tem aqui do preço futuro, né? Veio do preço futuro para o preço à vista. Então essa movimentação de queda achei bem interessante, né? Bem interessante mesmo, porque essa movimentação aqui, né? Conforme nós podemos ver nas Petax, né? Hoje nós não erramos, né? Que é essa Petax, que é o estudo sugerido que ocorre médio para essa Petax. O nosso casado está de 13,5 pontos, então tá bem interessante do câmbio ele já fazer esse mergulho, né? E trabalhar entre o preço futuro e o preço à vista, né, galera? Bem interessante. E na terceira Petax, aí aqui ele ficou trabalhando um pouco mais comprador, né, galera? O câmbio ele se deu um pouco por mais satisfeito. Nós estamos aqui, né, em 0,5% e também no 150, tá, galera? Então, essa movimentação aqui, né, olha só como ele chega, ele vem rápido, né, e volta aqui lá pro 58, 60, né? 60 tá bem aqui, tá? 58, 60. Então, poderia ter na modalidade scalp aqui, né? Uma compra, seria interessante, né? Eu sempre falo, o trader de dólar ele tem que arriscar um pouquinho no 50 e no 100, tá, galera? Então, mas na modalidade scalp, procurar uma absorção ou uma exaustão de movimento, né? Perto desses pontos nevrálgicos, tá, galera? Então, a gente tem aqui a nossa VWAP, né, do dia, e a Petax futura final, onde ele já veio aqui, já trabalhou, vai lateralizar um pouco, talvez ele venha aqui e busque o preço futuro, os pós do dia, né? Esse aqui é o preço futuro final, e esse aqui é a Petax oficial, que seria o spot do dia. Aqui teria uma compra de risco, porque o saldo agregado geral é na venda, né? Então aqui na modalidade scalp seria interessante. E possivelmente ele vai estar fazendo o nosso ajuste, né? Eu não creio que ele vá passar mais um pouco, né? Ou ficar positivo. Para mim ele vai trabalhar entre o preço à vista, né, final, e o 170, ou seja, nesse range aqui, né, do 170 ao 143
143,5, né? Então basicamente é isso, fechou a simetria, mas ele vai ficar trabalhando aqui por causa do nosso ajuste, que nós temos que ver a cotação onde ela vai estar trabalhando às 3 horas da tarde, para aí sim nós iniciarmos a operação de ajuste, né, galera? Então, pessoal, basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem comigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!